Bom, pessoal, então vamos fazer revisão aqui sobre Gregório de Matos, né, para a FUVEST. Gregório de Matos é um poeta baiano, só que a trajetória dele não se restringe somente à Bahia, né? Ele nasce na Bahia, especificamente ele vive em Salvador, mas a formação dele é lá na Europa. E aí ele volta com a cabeça europeizada, depois de algum tempo, e se estabelece novamente em Salvador. Ele, como ex-seminarista, acaba arrumando briga com a própria igreja, quando essa impeliu que ele usasse batina. Ele chegou a fazer uma alegação que batina é coisa de mulher, e o homem usava calça. Aí ele se revolta e passa a ser um crítico de todo o sistema português. Nesse sentido, você que já é vestibulando e já passou pelo terceiro ano do ensino médio, já sabe que a gente pode classificá-lo, isso só aqui na nossa revisão, né, como modernista. O que o modernista faz? Ele critica toda a postura que vem da Europa. Então, de certa forma, o Gregório de Matos ele já é um modernista dentro do barroco, tá? Já é uma pessoa que vai fazer algo diferente que todos faziam. E, em função disso, ele vai usar o espaço poético para fazer essa crítica. A gente poderia dizer que ele seria, estou usando uma caneta Bic Vintage de 1980, tá? Ele vai fazer o espaço crítico, o espaço de jornalismo. Quem vai estudar jornalismo, primeiro que existiu no Brasil, é o poeta Gregório de Matos, que ele vai criticar a postura dos portugueses aqui. Outra vertente que ele vai também se valer muito é a vertente lírica, em que ele fala de sentimento, fala de mulher e de amor. E a vertente, aqui a vertente sacra, em que ele fala de religião. Se perguntarem qual dessas é a mais adequada ao período em que ele viveu, que é o século XVII, que é fortemente influenciado pela Contra-Reforma, obviamente a gente vai escolher a alternativa sacra, são os poemas religiosos. Se perguntarem qual é a vertente jornalística, é a crítica, e a lírico-afetiva é essa aqui. Pode ser que a FUVEST embaçadinha te coloque um peguinha, coloque uma que não está aqui, é a pornográfica, e eles não vão usar o nome pornográfico, eles vão usar o nome Facenina. Vou dar um exemplo para você da poesia dele, né? Enquanto Camões falava que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, aquela coisa delicada e universal sobre o amor, o Gregório de Matos ele falava que amor é um encostar de bocas, uma briga de línguas, um espremer de barrigas, um encostar de umbigos, um ferver de veias, e quem disser outra coisa é besta. Então ele reduz o amor à questão da sexualidade aqui nessa parte facenina. A questão da delicadeza ele volta para o lírico. Nós não podemos esquecer que ele está inserido num período que a gente chama de Contra-Reforma. Então a Contra-Reforma é um movimento, a gente estuda muito isso aqui nas aulas de história, né? Contra-Reforma é um movimento católico, religioso, de resgate dos fiéis desviados e de combate à expansão do protestantismo, do islamismo, de qualquer outra religião que pudesse tomar o poder da igreja. Aqui nós vamos ter duas formas de ação. Uma forma, então, light, que é utilizar a arte para convencer, e uma forma mais bruta, mais violenta, que é a Inquisição, a tortura, né? Então o barroco ele é gerado e gerido dentro desse universo de Contra-Reforma. A literatura feita dentro desse universo, a gente vai chamar de barroco, tá? E o barroco, ele é feito, ele é visualmente percebido em torno dessa confusão, que em artes a gente entende como tradução de antíteses ou paradoxos. Antíteses, figura de linguagem que marca o uso de parzinhos contrários, de antônimos, né? Então, céu e noite, Deus e o diabo, né? Isso são situações antitéticas. O paradoxo já é uma contradição de ideias, algo que não pode ser concebível do ponto de vista da lógica, mas é aceito na fé. Por exemplo, a concepção, quando eu falo assim, grita baixo, gritar exige necessariamente elevação de voz, então não existe a possibilidade de você executar essa ação quando alguém falar grita baixo. Falar baixo sim, mas gritar baixo é impossível. Então essas confusões vão aparecer no texto, motivados pela perseguição católica da Contra-Reforma. Dois estilos são usados no barroco, o estilo cultista e o estilo conceptista. Se a FUVEST embaçadérrima, ela não vai usar esses nomes, ela vai usar gongorismo
gongorismo, e vai usar quevedismo. Quevedismo são os sinônimos. Mas por quê? Existiu um poeta espanhol chamado Luís de Góngora, que foi o primeiro espanhol, e o barroco nasce na Espanha, a fazer torneios verbais, brincadeiras com palavras, piadinhas, paradoxos, trocadilhos. Isso deixou o texto rebuscado. Esse rebuscamento é chamado de cultismo ou de gongorismo, em homenagem ao Luís de Góngora. Em contrapartida, também na Espanha, existia um padre chamado Padre Quevedo, que escrevia em prosa e de uma forma mais clean. O barroco sempre foi pesado, estou falando que ele é mais clean em relação ao gongorismo, que vai continuar usando o latim. Aliás, o latim nas missas é usado até 1970, 1960 e alguma coisa, né? As missas eram as mesmas rezadas em qualquer lugar do mundo. Depois que se abriu ao vernáculo, que aí se popularizou, que a igreja começou a querer se misturar um pouquinho mais com o que a gente vai chamar hoje de globalização, né? Então, esse Padre Quevedo, ele escrevia coisas relativas à companhia de Jesus, a trazer os fiéis de volta, né, ao que a gente chamou lá na filosofia medieval de escolástica, né, representada por São Tomás de Aquino e tal coisa. Então, esses dois aqui, eles vão gerar representantes no Brasil. O representante do gongorismo no Brasil é o Gregório, e o representante do conceptismo é o Quevedo. Desculpa, Quevedo é o espanhol, né? É o Padre Vieira. Vieira é chamado de imperador da língua portuguesa, né? Padre Vieira. Padre Vieira escreve sermão e o Gregório escreve poesias. Dessas três vertentes que a gente viu aqui, ó, crítico, lírico e sacro, o que a coletânea da FUVEST cobra? Ela deixou claro que vai cobrar só a crítica. E se todas elas têm que ter antíteses e paradoxos, como seria então antítese e paradoxo da vertente sacra? Seria colocar Deus versus o homem, o perfeito versus o imperfeito. Então isso vai aparecer demais. Bom, vamos pensar o seguinte: nós temos aqui a questão de Deus perfeito, o homem imperfeito. Como que a gente sabe que o homem é imperfeito? O homem, nas suas ações, ele erra. O que aconteceria se o homem deixasse de errar? Ele seria Deus. Então a condição para a gente ser homem é que a gente erre. Qual é a função de Deus quando a gente erra? Nos perdoar. Se ele também deixar de perdoar, ele também deixa de ser misericordioso e bondoso. Então o Gregório, sabendo disso, ele começa a fazer poesias num modelo confuso, e tirando a autoridade de Deus e passando para o homem, dizendo poesias mais ou menos assim, ó: eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, perdoai-me, e não queirais, pastor divino, perder nessa ovelha a vossa glória. Então, se ele diz que vai errar tantas vezes, e Deus é obrigado a perdoá-lo tantas vezes, dê para perceber quem é que está mandando nessa relação. É o homem, né? Então o homem está dizendo que Deus existe só por a condição falha do homem. Então o homem que inventa Deus. Isso é uma postura muito moderna, muito violenta para o século XVII. Por isso que os caras vão perseguir, né? Vão ter dificuldade de se estabelecer. Na versão lírica, aqui agora é a questão da mulher e a questão da sexualidade ou do afeto. Então ele vai dizer aqui na versão lírica, tem um poema muito característico, chama Angélica. Ele fala que a mulher que ele ama é anjo no nome, porque ela chama Angélica, mas ela não tem nada de anjo, porque ela fica tentando-o sexualmente, excitando sexualmente. Então ela é anjo e demônio ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho, ó, o Deus. Eu não vou colocar versus o homem, eu vou colocar Deus, tracinho homem. Porque é uma coisa misturada no barroco, né? Não está só em oposição, tá tudo dentro do mesmo caldeirão. E aqui eu vou colocar anjo, demônio, a mulher. Isso é um paradoxo que eu falei para vocês aqui, ó. Como que uma coisa pode ser anjo e demônio ao mesmo tempo? Lúcifer não é isso, né? Lúcifer é só demônio. Deus é só santo. Não existe a mistura, tanto que Deus expulsa Lúcifer, né, do paraíso, ok? E por último, a versão crítica aqui, né, que é o que a FUVEST coloca, ele coloca em xeque a ideia do colonizador, que aí você já sabe que é português, é século XVII, e o colonizado. Em outros momentos pode ser o índio e versus o branco, tá? Outras coisas pode ser o dominante e o dominado.
E por último, a gente pode colocar uma questão da linguagem portuguesa versus a tupi. Ou tanto que ele é modernista nesse sentido, ele tem texto que ele usa vocabulário só em tupi. Quer dizer, é para contrariar mesmo o poder dominante, que é o que o Oswald vai usar lá. Então, cuidado com questões do modernismo também, que às vezes a gente fala assim que o modernismo rompeu a influência portuguesa aqui. Então, o modernista odeia tudo que veio da Europa. Cuidado, né? Ele odeia, mas ele consegue ter percepção dos pontos de modernidade antes da Semana de Arte Moderna. Se você perguntar para o Oswald de Andrade o que ele achava do Gregório de Matos, ele vai bater palma para essa vertente lírica aqui. Para quanto o Gregório de Matos acha que que a nossa primavera ela começa em abril, aí ele fala, esse Gregório não serve, porque abril que não é primavera, é outono. Então ele voltou da Europa com uma cabeça europeizada no sentido do tempo, tá? Mas no sentido político ele é muito brasileiro. Se você pergunta para o modernista o que eles acham de Machado de Assis, ele vai dizer, ó, o Machado de Assis que escreveu Brás Cubas, a gente se curva. É muito moderna a obra, é muito crítica, é o que a gente quer fazer, mostrar a vida do burguês idiota que sacaneia todo mundo, né? Então o modernismo, ele não é burro, ele só nega aquilo que é influência europeia de alienação, o que é de emancipação, que foi originalidade nossa, ele continua batendo palma. Fechou? Aqui então nós temos um esqueminha, o maior evento contra a reforma, depois a gente passa pelo barroco. O barroco tem como identidade a própria assimetria, então a assimetria vira assimetria para o barroco, tá? Dividido em dois estilos, com dois representantes, um deles cai na FUVEST, e a FUVEST cobra um estilo do próprio Gregório de Matos, que é o crítico. Fechou? Até a próxima aula, galera.